Média, mediano, medíocre são palavras que identificam pessoas sem propósito, pessoas que não querem alcançar seus sonhos com a energia necessária. Se você quer ser acima da média, ultrapasse a barreira dessas palavras e defina-se por energia, vibração e positividade. Olá, é um prazer estar com vocês para falar sobre uma coisa que é muito significativa na vida de todo mundo, que é como você conquistar tudo o que você quer sendo uma pessoa que é acima da média. É importante a gente falar que ser acima da média significa você fazer pequenas coisas que tiram você de uma situação que é a situação que todo mundo faz. Olha, todo mundo faz este tipo de ação. Ok, se todo mundo faz esse tipo de ação, você está realmente igual às pessoas. Mas se você quer conquistar algo mais, se você tem o desejo ou tem um sonho que você gostaria de alcançar, você precisa fazer uma pequena coisa. Algo que seja diferente, que coloque você no outro patamar. Tem um fenômeno que acontece com todo mundo, que é a busca por um certo conforto, por estar pertencente a um certo patamar. Quando você fala da ousadia de você ser melhor, com a possibilidade de você estar numa situação diferente de outras pessoas, isso vai exigir de você um certo esforço. E esse esforço que é recompensado na medida em que você tem uma dedicação contínua sobre ele. Vamos falar sobre média, né? Quando a gente fala de média em matemática, é aquilo que está no meio. Quando você fala de uma curva normal, é estar dentro de uma expectativa para um certo grupo de pessoas, para um certo grupo de situações. Então, quando você está no normal, na média, significa você não ter um destaque, você não fazer alguma coisa diferente. E é interessante como muitos autores tratam essa situação, né? Eles falam que se você todos os dias levantar um pouquinho mais cedo que outras pessoas, realmente você vai ter mais sucesso que outras pessoas. Nós dizemos sempre que se você estudar 15 minutos por dia, né, lendo 15 minutos por dia, você lê 16 livros por ano, muito acima da média de outras pessoas. Então, o quanto que cada um está disposto a fazer este pequeno detalhe que faz toda a diferença para você alcançar os seus desejos e os seus sonhos. Também é importante a gente falar sobre isso quando a gente fala de sucesso e alcançar sucesso, estar acima da média. Não estamos falando só de recursos materiais, não estamos falando só do ter, nós estamos falando da sua própria existência, do seu ser. Então, se você investir 15 minutos por dia em você estar mais saudável fisicamente, você vai estar acima da média, você terá mais energia disponível para alcançar os resultados que você deseja em todas as coisas. Se você tiver uma autorreflexão, se você puder pensar em você durante 15 minutos por dia, você vai ter uma consciência melhor de si mesmo, de si mesma, e esta consciência vai levar você a um outro patamar. E as pessoas fazem pouco estas coisas que eu estou falando para você, né? É importante que a gente entenda que ao produzir alguma coisa por um pequeno detalhe que você faz a mais, para você estar fora da curva normal, estar fora da mediana, isso é muito significativo e muito importante para todas as pessoas que têm este inconformismo com seu estado atual. Esses dias a gente estava conversando, né, com um grupo de executivos e é muito importante a gente falar sobre isso, né? A curva do ser humano é uma curva de melhoria contínua. Mesmo fisicamente, né, o nenê nasce e ele vai se desenvolvendo, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, vai aprendendo a ser autônomo nas suas coisas. A curva é uma curva de crescimento. Quando você vai para a escola, você vai aprendendo vocabulário, palavras, vai tomando contato com as situações do mundo e vão te colocando numa curva de crescimento. Todo mundo tem uma curva de crescimento. Então, melhorar constantemente é da natureza humana.
esta proposta da gente falar que você é acima da média não significa que você não vai estar melhorando dentro da curva, significa você ultrapassar as bases da curva. Então, na medida em que você está aprendendo um vocabulário e você é mais exposto a mais situações, então imagine uma pessoa que não lê ou lê um livro por ano, o nível de vocabulário que ela tem, o nível de conhecimento que ela tem é muito diferente de uma pessoa que lê 10, 12 livros por ano. O seu vocabulário, a sua capacidade de articulação, ela aumenta exponencialmente. É nesta exponencialidade de aumento em que você encontra realmente situações em que, ao se deparar com elas, a sua capacidade de solução criativa de problemas, a sua capacidade de enxergar o mundo aumenta. Então, quando a gente fala sair acima da média, significa você fazer estas pequenas coisas todos os dias que tiram você desse estágio e desse patamar. Coloca você no que a gente chamaria de fora de série, né? Você sai daquele padrão que é estabelecido para estar em outro padrão. Não pense que isso não exigirá de você algum esforço. O esforço é inerente à necessidade de você crescer, de você fazer alguma coisa. Então sempre há um esforço envolvido, sempre há um desconforto pelo qual você passa. Por isso que a gente fala que a pessoa é inconformada, não está na forma. Não estar na forma significa estar entre os melhores. Se vocês forem olhar, né, ao longo do caminho, todas as pessoas que se destacam e que estão ao seu redor, e forem investigar o que elas fazem de diferente, as pequenas coisas que elas fazem de diferente, vocês vão encontrar pessoas que, por conta das suas capacidades, evoluem de uma forma totalmente diferente, porque elas têm aquele quê a mais, aquele algo a mais que é feito, que é proporcionado. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o imediatismo ele está presente. Então, quando você olha para situações, você gostaria de ter o conhecimento daqueles 16 livros numa velocidade que ela é impossível de você alcançar. Você acha que você, por exemplo, quer saber um assunto, as pessoas dão um Google, né? Vai no Google, tem disponível conhecimento ali, dá aquele Google, lê uma matéria, ou lê uma disciplina que tem lá, uma folha, aí ele já acha que entendeu todas as coisas que eram necessárias para entender. Assiste uma propaganda no Instagram ou assiste ou lê um material que esteja no YouTube e acha que ele é o suficiente para a profundidade necessária de tomar decisões, de resolver situações. Então eu vejo muita gente dando opiniões, muita gente falando sobre coisas sem profundidade. Essa falta de profundidade, essa superficialidade que te coloca numa média. Então você entra num círculo de discussão, está todo mundo discutindo a última matéria que saiu numa rede social e todo mundo gira em torno daquilo que está na matéria e ninguém vai além para poder chegar e entender com uma certa profundidade e complexidade aquilo que está sendo apresentado. Então as soluções viraram simples, viraram soluções que todas as pessoas acham que podem dar. E isso dificulta absolutamente de você ser uma pessoa que chega onde tem que chegar. Também recentemente conversando com um executivo, né, ele estava falando de atendimento ao cliente, né, de perceber o cliente de uma nova forma, e falando dos seus gerentes que estão espalhados pelo Brasil e que atendem esses clientes, e que a pessoa estava, né, os vendedores estavam fazendo visitas aos clientes, mas aquela visita pro forma, aquela visita padrão que, na média, todos os vendedores fazem. E que aí os números de venda não estavam chegando onde deveriam chegar. E a gente estava questionando um pouco isso, né? O quanto que aquele pequeno diferencial que o vendedor faz para o seu cliente impacta num resultado espetacular. Então vocês já devem ter vivido essa situação em que você vai a um restaurante, por exemplo, e o garçom te chama pelo nome porque você é um frequentador, uma frequentadora assídua. Ele já te oferece aquilo que você gosta, ele já sabe mais ou menos
aquilo que você poderia pedir, então ele te faz sugestões, ele te dá uma contribuição, quando em outros lugares a pessoa simplesmente atende você. Então esse atendimento um pouco diferente, um degrauzinho a mais, faz você entender que aquele atendimento daquele lugar é acima da média. Se você vai numa loja totalmente desconhecida, mas que você adquiriu, sei lá, uma roupa, e você tem um defeito que você não percebeu, e você volta e a pessoa fala assim, não tem problema, vem aqui, vamos resolver para você, e ela rapidamente, não te fazendo muitas perguntas, proporciona para você uma experiência diferente, mesmo na solução de problemas, faz com que você tenha uma certa admiração por aquela loja, por aquele atendimento. E isso vale para qualquer situação, né? Se você estiver numa escola com uma criança, um filho seu que está estudando, e você vê que o seu filho tem uma pequena dificuldade para a interpretação de um texto, uma coisa, se você vê que o professor dá uma pequena atenção diferenciada, dando uma sugestão para como ele pode superar aquele desafio, você vai ter um reconhecimento de que aquele professor é diferente, é fora de série, é acima da média. Então, são nessas pequenas coisas que a gente vai vendo, é uma atenção que você dá, um cuidado que você está com os outros, mas também o cuidado que você tem com você mesmo, você mesma, para ser acima da média. O quanto que você está disposto ou disposta a colocar um pequeno esforço, a fazer um trabalho onde você se destaca. E aí a gente pode questionar, né, se, por exemplo, esse destaque é necessário, né? Se a gente for, por exemplo, para os animais e a gente for ver, por exemplo, os leões, eles disputam para que o leão que se destaca comande aquele grupo de leões, né? Se você for para os gorilas, eles disputam para ver quem vai estar ali acima da média, que será o líder daquele grupo de macacos que estão ali, né? Então, entenda que, vamos falar assim, é da natureza humana também pessoas se destacarem, serem acima da média, porque comandam situações. Então, se você tem o desejo de comandar, de influenciar, estou dizendo para você ser um líder e daí você ter que mandar em tudo, não é isso, mas esse destaque que você tem, que você influencia mais o ambiente, que você faz o ambiente ser diferente, e isso é reconhecido, ele volta para você como reconhecimento. Ou de satisfação porque você fez uma pessoa melhorar, então se você é um professor ou uma professora que fez um aluno melhorar, apenas o prazer de ter feito a sua missão, o seu propósito acontecer porque você fez algo diferente já é espetacular. Ou se você quer uma promoção, quer melhorar de função, de cargo, de ganho e produzir sua vida, também é uma coisa que tem valor quando você fala de ser acima da média, e principalmente no sentido de que você sendo acima da média, o seu futuro está nas suas mãos. Você é capaz de fazer coisas diferentes quando o seu futuro está nas suas mãos. E você faz isso quando você faz pequenas coisas que colocam você acima da média. Se a gente for falar de educação, a gente vai falar assim, as grandes universidades estão atrás de pessoas acima da média. Se a gente for falar de trabalho, as empresas estão atrás de pessoas acima da média. Se você for falar de criação dos filhos, né, pais que cuidam do emocional dos seus filhos, de orientar os seus filhos, são acima da média, também são reconhecidos como pessoas que produzem uma sociedade melhor. Então, pessoas que fazem coisas, que as destacam, que as colocam acima do normal, acima da média, tem mais sucesso, tem mais realização, tem mais capacidade de fazer as coisas. O convite que a gente faz dentro dessa reflexão, e daí se você quiser você pode visitar o nosso saiadamedia.com e entender dentro do Turning Pro, que é a nossa proposta de ajudar você a estudar 15 minutos por dia, te oferecer livros, te oferecer textos, te oferecer filmes, te oferecer situações que podem ajudar você a iniciar a sua jornada de ser uma pessoa que realmente se destaca, uma pessoa que pode fazer a diferença para si mesmo, para si mesma, no sentido de construir a sua própria história, mas também para a sociedade, também para o ambiente, também para ajudar outras pessoas
ser acima da média é muito especial. A gente convida você para você assumir isso como uma proposta de vida, porque esta proposta de vida vai destacar você, vai colocar você em melhores situações, e é neste sentido que você precisa começar a pensar se isso não é algo que você deveria fazer a partir de hoje, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista social, da relação sua com as outras pessoas, da produção dos valores que sustentam lugares melhores para se viver. Então a gente espera que você aproveite essa reflexão, imagine que você tem espaço para não seguir a média, você tem espaço para ser uma pessoa que se destaca, você tem espaço para que você produza aquilo que você deseja, para que seus sonhos se realizem. Então é um prazer estar aqui com vocês, assistam e acompanhem saiadamedia.com.br. Um grande abraço.